uma vez, cumprimento a todos os presentes. E agora eu citarei os procedimentos desta reunião. Então, essa reunião virtual tem por objetivo divulgar a tomada de subsídios número 1, publicada na plataforma Participa Mais Brasil, cujo tema é a elaboração da agenda regulatória da ANM 2025-2026. Os objetivos específicos dessa reunião são apresentar o panorama dos projetos em curso na Agenda Regulatória 2022-2024 e seus estágios de desenvolvimento, como também ouvir a sociedade e os diversos atores do setor mineral sobre os temas que devem ser mantidos e outros incluídos na próxima agenda regulatória, de modo a garantir que as futuras prioridades da agência atendam às reais necessidades do setor. Outro objetivo é propiciar a ampliação do alcance e da participação dos agentes econômicos e demais interessados, estimulando-os ao encaminhamento de opiniões, sugestões por meio da plataforma Participa Mais Brasil e ainda conferir transparência e legitimidade às ações da ANM. O material relacionado à matéria foi disponibilizado na plataforma Participa Mais Brasil. E a programação dessa sessão incluirá a apresentação do panorama dos projetos em curso na Agenda Regulatória 2022-2024, seus estágios de desenvolvimento, bem como o modo de acesso às informações, perguntas cadastradas na plataforma Participa Mais Brasil para essa tomada de subsídios. E em seguida, passaremos a palavra aos que se inscreverem para manifestação oral por meio da ferramenta disponibilizada, levantar a mão aí no Teams, na plataforma do Teams, nessa sala de reunião, por meio da ordem de inscrição. Cada participante terá direito a 5 minutos, com tolerância de 1 minuto extra de fala. Solicitamos que todas as manifestações se atenham ao tema da tomada de subsídio e ao tempo designado. Em caso de desrespeito dessas diretrizes, o moderador poderá advertir e, se for o caso, interromper o uso da palavra. No momento das manifestações orais, nossa equipe de apoio ativará a permissão para ligar o microfone dos interessados inscritos. Todas as contribuições recebidas serão analisadas pela equipe da coordenação da agenda regulatória e todo o procedimento registrado no processo CI eletrônico. Mais uma vez, eu ressalto a importância da participação de todos dentro desse contexto de criação da nova agenda regulatória. E agora eu apresento a nossa equipe da Coordenação de Política Regulatória, a Patrícia, chefe do Núcleo de Governança Regulatória, Isabel. Temos também aqui compondo a reunião, participando, a Valéria, foi nossa coordenadora de Política Regulatória, e a Maria Tereza. Muito obrigada pela participação de todos. E agora eu vou fazer uma breve abertura do contexto da nossa agenda. Tomada de subsídios número 1 de 2024, Agenda Regulatória 2025-26. A Agenda Regulatória é um instrumento de planejamento, gestão, transparência, previsto na Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, onde são estabelecidos temas prioritários para a atuação da ANM, promovendo previsibilidade e maior segurança ao setor regulado e à sociedade. Para ouvir e receber contribuições, a ANM abriu a tomada de subsídios número 1 via plataforma Participa Mais Brasil e convocou 4 sessões virtuais através dessa plataforma Teams. Hoje nós estamos na 3ª reunião e o contexto da nova agenda.
A agenda regulatória do biênio 2022-2023 foi aprovada pela diretoria colegiada por meio da Resolução 105 de 2022. Originalmente, contemplou 24 temas prioritários para atuação imediata da ANM e 15 temas alocados na agenda indicativa para serem desenvolvidos mediante a disponibilidade de recursos humanos. Após duas revisões extraordinárias da diretoria, tivemos as atualizações da agenda a seguir. Prorrogamos a vigência por 1 ano, até 31/12/2024, criação de um novo eixo temático, número 7, específico para a segurança de barragens de mineração, inclusão de novos temas, resultando em 29 temas prioritários e 21 indicativos, e aprovação do novo tema de regulamentação de inspeção acreditada de empreendimentos de mineração em reunião administrativa da diretoria colegiada. Esse projeto ainda não foi formalizado na agenda 2022-2024. E agora, passando para o estágio de desenvolvimento dos projetos, nós temos 50 temas dentro dessa agenda 2022-2024. Desses 50, 10 projetos foram concluídos, 7 projetos estão em nível avançado, 7 projetos em nível intermediário, 5 projetos em nível incipiente e 1 projeto não foi iniciado. Já no âmbito da agenda indicativa, nós temos 2 projetos em nível avançado, 18 projetos não iniciados e 1 projeto paralisado. Então, a gente consegue ver que esse quantitativo de temas dentro da nossa agenda 2022-2024, muitos ainda a serem desenvolvidos. E qual que é o processo de elaboração da agenda? Então, no âmbito da ANM, na Superintendência de Regulação, o processo inicia com uma nota técnica de abertura. Em seguida, a gente abre ao público através da tomada de subsídios e sessões virtuais, que é a fase que nós estamos atualmente. Posteriormente, o processo ele tramita perante as superintendências, que analisam a matriz GUT e a avaliação da viabilidade das contribuições recebidas. Posteriormente, a diretoria da ANM define quais são os temas que serão adicionados ou retirados no âmbito da agenda regulatória. Em seguida, nós temos uma avaliação jurídica, distribuição de relatoria e reunião pública. E posteriormente, a publicação da resolução da agenda regulatória, com previsão para acontecer no dia 10 ao dia 18 de dezembro de 2024. E agora eu vou passar a palavra a Isabel, passar a palavra para a Isabel, que compõe a equipe que está elaborando a agenda regulatória. Então, Isabel, esteja com a palavra. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fabiana. Boa tarde a todos. Comentando a respeito dos projetos concluídos da Agenda Regulatória 2022-2024. Então, nessa tabela a gente vê que em 2022 foram 5 projetos concluídos. O Cadastro Nacional de Primeiro Adquirente, do PLG, do regime de PLG, a regulamentação do REPEM, a regulamentação da taxa anual por hectare, a regulamentação do processo sancionador e a avaliação do resultado regulatório da Resolução 24, que fala da disponibilidade de áreas. E todos esses projetos tiveram seus respectivos seus normativos entregues, publicados, e no caso da avaliação do resultado regulatório, foi a aprovação do relatório de ARR. Em 2023, foram 3 projetos relacionados à regulamentação para prevenção à lavagem de dinheiro, a regulamentação da Lei 13.540, que fala da distribuição de CEPEM,
entre municípios afetados pela mineração. Deixa eu pegar aqui o contador aqui, desculpa. E também a certificação do processo Kimberley, né? Que deu na resolução 46. Em 2024, foi o projeto de FCFEM e a rotulagem de água mineral e potável de mesa. Então, só voltando um pouquinho aqui, desculpa. Então, nesse triênio, nós tivemos essas 10 entregas, né? E a gente ainda tem uma expectativa de conclusão de pelo menos uns 2 projetos até o final de 2024. Em relação à agenda, então, uma produtividade média de 3 a 4 projetos por ano. E essa informação de produtividade média de projetos concluídos da agenda é relevante, pois ela tem a ver principalmente com a disponibilidade de recursos, como a doutora Fabiana comentou, né, recursos humanos, orçamentários e tecnológicos. E, além disso, tem a curva de aprendizagem e aplicação das boas práticas regulatórias. Então, a intenção é que a agenda atual, 2022-2024, ela deixe de ser composta por 50 temas, projetos, como está hoje, passando a focar em 15 a 30 projetos nesse próximo biênio, né? Aí a tomada de subsídios, assim como essas reuniões de sessão virtual que estão sendo realizadas, elas são um momento de a ANM explicar o contexto geral da agenda e mais escutar o setor e a sociedade para ajudar. Aí, ajudar no quê? Que, embora essa terceira sessão tenha como público o setor de água mineral, é importante todos estarem a par também dos projetos dos demais eixos temáticos, que podem envolver assuntos de interesse e pertinência para os seus empreendimentos. Então, a ANM abre esse espaço para que o setor também possa contribuir na priorização dos projetos de maior relevância, para que a agência possa trabalhar de modo mais eficiente com os recursos que temos. Em relação, então, ao primeiro eixo de temática transversal, nós temos os seguintes projetos, né? A revisão da Resolução 90, que é sobre garantias para fins de financiamento, e esse projeto ali está em estágio avançado de desenvolvimento, garantias para cobrir os riscos da mineração, no estágio intermediário, e os outros 4 que ainda não foram iniciados, quadrículas, contagem de prazos, classificação de riscos de atos públicos de liberação e a regulamentação da inspeção acreditada. Aí no segundo eixo, é sobre ordenamento mineral e disponibilidade de áreas. Nós temos 2 projetos em estágio avançado, são relativos a meios alternativos de solução de conflitos e o de apreensão e leilão de substância e equipamentos. E um incipiente, tem a ver com os meios alternativos de solução de conflitos, na temática do subtema de lavra ilegal e irregular. E um não iniciado, que é o conflitos decorrentes da mineração. Passando para o terceiro eixo, de outorga mineral, temos 3 projetos em estágio avançado, seriam de cessão e arrendamento de direitos, licenciamento, registro de extração. E 3 projetos também, só que em nível intermediário, relacionados à desistência e renúncia, revisão de processos do regime de PLG e o de PAE, né, simplificação, análise de PAE. Um projeto em estágio incipiente, que tem a ver que é o projeto da DUP, e 6 projetos que estão não iniciados, aditamento, coexistência de direitos e os demais que estão aqui nessa tabela.
Aí, seguindo para o eixo 4, de temática da fiscalização, ele é composto por esses projetos, né? 2 em estágio intermediário, que tem a atualização e aperfeiçoamento das NRMs, e o relatório final de pesquisa para agregados socioambientais e de revestimento. Um incipiente, tem do fechamento de mina, e o 2 não iniciados, que tem a ver com a guia de utilização e o relatório final de pesquisa e vistoria. Já no eixo temático 5 da água mineral, temos 3 projetos em estágio avançado de desenvolvimento. No caso, adequação dos regulamentos técnicos de água mineral. Esse projeto ele está agora na etapa de análise institucional, decisão da diretoria colegiada. O projeto de telemetria, que também está numa fase de finalização de nota técnica, que está consolidando a análise de contribuições, segundo a PCS, da audiência pública que teve em 2023. E o de captações, construção de captações, que teve recentemente a consulta pública finalizada em agosto desse ano, e está em fase de análise dessas contribuições recebidas. E esses 3 projetos que ainda não foram iniciados, de análises oficiais da água, mistura de fontes e de balneários. Avançando para o eixo 6 da arrecadação, 2 projetos estão em estágio incipiente, relativos à regulamentação da Lei 13.540 para preço corrente e tributos incidentes, e 3 não iniciados, que tem do grupo regulamentação da Lei 13.540 para grupo econômico, rejeitos estéreis e substâncias para construção civil. E, finalmente, no eixo 7, de barragens, segurança de barragens e mineração, nós temos um projeto Garantias em Segurança de Barragens, está em estágio incipiente, e o de barragens e minerais radioativos tem a ver com a Lei 14.514, que ainda não foi iniciado. Queria aproveitar e comentar com vocês o acesso à plataforma Participa Mais Brasil. Ressalto que para participar e contribuir, antes é preciso acessar a sua conta no gov.br. Então, entrar com gov.br, tem que digitar a login, que é o CPF, e depois a senha, né? E abre um perfil para ser preenchido, e depois que ele tem os seus dados, algumas informações, o que é assunto que seja de relevância para o seu interesse. Depois de preencher esse perfil, tem que clicar em enviar. É meio pequenininho, mas depois eu vou tentar mais detalhe, entrar nos sites mesmo, né? E uma das formas de acesso são 2 jeitos, né? Ou direto na plataforma Participa Mais Brasil, ou indo pelo site da ANM. No Participa Mais Brasil, a tomada de subsídio está em Opine Aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o site mesmo. Só um minutinho. Parar de compartilhar aqui e entrar no site. Tá dando para ver? Aqui vai digita a plataforma Participa Mais Brasil, Não entra está, no... Isabel, não está aparecendo o compartilhamento. Tá bom? É verdade, desculpa.
Chegou? Perfeito. Agora sim. Joia. Obrigada, Fabiana. Então, plataforma Participa Mais Brasil, ele aparece aqui no Opine Aqui, e aí vê o órgão, né, Agência Nacional de Mineração, já aparece a tomada de subsídios número 1. É só clicar nele. Aqui estão as informações, né, o resumo, período em que está aberto para a contribuição, vai até dia 2 de outubro. Tem um resumo. As informações com mais detalhe dos projetos podem ser acessadas assim no painel da agenda. Tenho clicando aqui, daqui a pouco eu clico para vocês verem. E os detalhes de informação podem ser conferidos no processo SEI, a nota técnica 5494, e aqui tem informação, um panorama dos projetos da agenda atual. E para ter uma ideia assim do que são as perguntas, são basicamente três questões. E esse primeiro é para classificar os projetos da agenda que estão em estágios avançado, intermediário de desenvolvimento, e aí classifica de acordo com a importância, assim, de 1 a 5, né? Aí que são os projetos, nesse estágio intermediário avançado. A segunda questão, ela é dos demais projetos, incipientes e não iniciados, e selecionar os 5 que você considera mais relevantes. E, por fim, a última questão, ela é aberta para indicar um novo tema e você gostaria que estivesse na próxima agenda. De toda forma, aqui fala, para opinar deve estar logado no portal, então a pessoa tem que entrar no gov.br para poder responder, acessar e responder. A outra forma é entrando no site da ANM, né? Vai em regulação, participação social, em a tomada de subsídios e, no finalzinho, a tomada de subsídios número 1, com as mesmas informações que vocês viram quando entrando pela plataforma, né? E eu tinha comentado com vocês, e se fosse ver o painel da agenda, tenho as informações que podem ser conferidas. Clicando aqui, ó. Os panáveis podem ser conferidos no painel da agenda regulatória, clicando aqui. E aí vai entrar o painel com aqueles dados gerais dos projetos. E queria aproveitar aqui para lembrar que nesta sexta-feira, dia 27, às 14h30, ocorrerá a audiência pública 3, que vai falar, que é sobre a regulamentação do processo administrativo sancionador da Resolução 22. Então, é só só para lembrar, porque é um tema que tem sido solicitado pelo setor para ser discutido em conjunto. Obrigada, devolvo a palavra à doutora Fabiana. Obrigada, Isabel. Muito importante essa explanação para que todos entendam, né, o cenário que nós estamos trabalhando dentro da agência, quantitativo de temas e quais que devem ser mantidos, retirados e incluídos também nessa construção da nova agenda, para que a gente consiga trabalhar mesmo com temas prioritários e tenha um alcance maior nas entregas dos temas importantes para o setor, né? Então, agora eu abro a palavra aos participantes. Quem desejar fazer uso da palavra, por favor, levante a mão
para que a gente conceda a palavra. Alguém deseja se manifestar? Igor, estávamos numa reunião essa semana. O Evandro levantou a mão. Desistiu, Evandro? O Igor? Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, perfeitamente. Boa tarde, Fabiana, Valéria, Maria Tereza, Isabel e Ilma, da NM, e boa tarde aos colegas que estão participando dessa audiência pública. Então, eu achei até que outros mais ansiosos iam levantar a mão na frente, como não fizeram, a gente pode começar sem problemas. Tá? Primeiro, em nome da BIR, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Agência Nacional de Mineração está concedendo ao setor regulado de participar da construção e revisão da agenda regulatória, que é um importante instrumento até para a evolução do setor como um todo. O setor, aqui no caso de águas minerais e águas potáveis de mesa. Tá? Vocês querem algum comentário sobre a agenda atual? Eu posso falar rapidamente. Tá? Nós, da BIR, apoiamos os temas que estão na agenda, os temas atuais da agenda, só para retificar aqui, né? Ratificar, perdão, olha só. E colocaria até uma ordem de prioridade, né? Como o primeiro tema, a adequação dos regulamentos técnicos de água mineral, já está em andamento, parece que em fase final. Concordamos também com o sistema de telemetria para todas as empresas de água mineral. Tá? A mistura de águas nas fontes distintas ainda não se começou esse projeto, porém consideramos ser importante também. E a avaliação da capacidade, avaliação da capacidade de produção de fontes de água mineral potável de mesa, construção de captações, né? Que é a internalização das normas da ABNT, também já tivemos uma audiência pública sobre uma consulta pública sobre o caso. Apoiamos também para fontes novas, né? E com relação a análises oficiais de novos laboratórios, acho que é um caminho natural que as agências, no caso, elas terceirizem alguns laboratórios, desde que todos acreditados pelo Inmetro e sobre normas a serem determinadas pela própria agência. Tá? Então, nós praticamente concordamos com todos os temas que estão na agenda atual, porém, eu gostaria de adicionar mais um tema aqui. É um tema que, para nós, é altamente relevante, não é um tema novo, mas é a primeira vez que a BIR está colocando. Esse tema ele foi colocado por uma outra associação de água mineral que está participando, inclusive, aqui, o seu presidente está aqui participando dessa audiência pública, né, dessa reunião virtual, porque o Brasil, apesar dessa imensidão de água mineral que nós temos, em algumas regiões nós não temos essa disponibilidade. Não temos essa disponibilidade, parece incrível, mas algumas regiões como Bahia, interior de São Paulo, Nordeste principalmente, algumas fontes de água mineral, muitas fontes de água mineral, elas contêm íons que são instáveis, como ferro e manganês. Esses íons, quando prospectados, essa água ela está límpida, incolor, ela entra em contato durante o processo de industrialização com o oxigênio do ar, e o ferro é oxidado e precipita em partículas marrons, amarronzadas. Então, ela precipita dentro da garrafa e as empresas não conseguem comercializar as garrafas e os garrafões com esse ferro, porque dá a impressão de ser sujeira. Então, o processo colocado pela outra associação foi em 2015, ele se desenrolou dentro da agência, mas antes de falar desse processo, deixar algumas coisas claras sobre o nosso pedido será que retorne à pauta o projeto de retirada de íons estáveis da água. Esse projeto que nós vamos estar colocando como um próximo tema é para que nossa intenção é que a agência avalie
a possibilidade ou não de fazer esse aproveitamento dessa água. Tá? Deixando claro que, ao retirar esses elementos instáveis, provavelmente através de um processo de aeração, nós tivemos um webinar com os técnicos da ANM, no qual foi mostrado o processo. Deixar claro que essa retirada desse ferro não estará tirando aqueles íons, aqueles oligoelementos que estão dando a classificação da água. Ou seja, será a nossa proposta é que seja realizado esse procedimento com a manutenção da classificação da água que foi coletada e analisada na fonte. Tá? Muito se fala de filtragem, etc. Hoje, esse processo, logicamente, se você precipita, você tem... Pois não? Só nos atentando ao tempo de 5 minutos de fala. Tem quanto tempo? 1 minuto, pronto. Uhum. Tá, 1 minuto, obrigado, Fabiana. Tá? Então, assim, resumindo, é um processo que a gente gostaria que, novamente, a agência avalie, seu setor jurídico, etc. Nosso departamento jurídico entende que, naquela época, em 2016, o parecer da Procuradoria-Geral do DNPM pode ser entendido de forma diferente, até porque o Código de Águas Minerais e a legislação atual pode ser entendida de forma diferente. Por isso, a gente está com esse pedido desse novo tema para a Agenda 2025 e 2026. Em resumo, seria isso, e a gente agradece aí. Uhum. Obrigada, Igor. Tivemos uma reunião, né, muito produtiva na semana passada, então suas ponderações serão consideradas. Só uma dúvida, Fabiana, perdão, tá? Eu vi a demonstração que foi colocada agora há pouco e eu vi o formulário. Aquele formulário tem algum espaço para anexar arquivo que eu não vi. Eu vi só um espaço para colocar 300 caracteres. Eu teria um arquivo para anexar com toda a nossa fundamentação para esse caso. Isabel, nós temos essa funcionalidade? Eu acho que não tem como anexar arquivo nesse formato que foi construído. Eu teria que fazer um resumo da sua proposta naquele campo. Mas acho que para anexar, acho que o formato como está elaborado lá, ele não, salvo engano, tá? Não permite anexar arquivo. Fica muito difícil resumir 30 páginas em 300 caracteres. Se houver a possibilidade, a gente poderia enviar o arquivo separadamente. E a ideia, Igor, é trabalhar a temática, sendo o tema incluído na agenda, e aí, quando do momento do desenvolvimento, acaba sendo mais proveitoso, né? Tá, ok. Obrigado, então, Obrigada, Fabiana. Igor. Tá. Uhum. Passo a palavra agora ao Lância. É assim que se pronuncia, Lância? Acho que seu microfone está mudo. Podemos abrir o microfone? Já está aberto, Fabiana. Acho que é o dele, então, que está... Lance, nós não conseguimos te ouvir. Seu microfone está aberto? Ele continua... Acho que ele saiu e vai entrar novamente. Mas alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Vamos aguardar um pouquinho, se ele retorna.
O Lance entrou novamente, vamos tentar liberar o microfone dele, ver se é conosco ou com ele, Maria Já foi Tereza. liberado, Fabiana. Ele entrou e eu liberei o microfone, agora é com ele. Boa tarde. Boa Probleminha tarde. aqui de internet aqui. Nós estamos aqui bem no interior. Bom, em relação à agência os termos da agência regulatória, e todos os termos que foram colocados ou discutidos, um que teve o apoio da Binan e do Sindinan foi a rotulagem. Os demais temas não têm nosso apoio. Quando se fala em telemetria, a tecnologia que se tem hoje, que está se propondo, se está proposto, não funciona e é totalmente inviável. Em relação à eliminação dos elementos estáveis, nós somos a favor, desde que não seja permitido o tratamento da água. Existe uma divergência de política empresarial e econômica entre a Associação de Água Mineral e a Associação do Refrigerante. Portanto, essas discussões vão continuar, vão haver embates, e os interesses não são os mesmos, porque afeta a parte econômica, a parte de mercado, e com isso, por exemplo, na atual proposta que está para a relatoria, vários itens foram propostos permitindo o tratamento da água de forma disfarçada. Então, para encerrar, não criar polêmica, não é motivo de criar polêmica, está muito burocrático, vamos ter embates, não tenha dúvida, porque não há consenso em relação aos temas existentes. O que nós temos de proposta, de termo imediato, é mudar a análise da água de jeito de ser trianual para 5 anos. Não tem mais sentido, você não tem nenhuma água que deixou de ser mineral em função dos 3 anos de reanálise. Então, os temas são diferentes, são outros entendimentos, são outras propostas, são outras representatividades. É bem simples isso e vamos trabalhar dentro do processo democrático e vida que segue. Obrigado. Obrigada, Lance, pela participação e colaboração. Mais alguém deseja fazer o uso da palavra, queira se manifestar, contribuir? Não havendo mais nenhum interessado, nós encerraremos essa reunião. E quem desejar, mais uma vez, nós reforçamos a importância da participação e envio através do link formado pela Isabel das suas manifestações por escrito. Muito obrigada a todos, boa tarde, até a próxima. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, boa tarde.